Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. E hoje temos uma entrevista muito interessante com o Lênio Ávila, supervisor do Detran em Morrinhos e membro da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. Você sabe o que é a SGPA? Como funciona? Qual a sua estrutura, atividades? Bom, o Lênio explica tudo isso para você logo após o intervalo. Fiquem conosco, já já estaremos de volta. Estamos de volta. A história da SGPA começa no dia 19 de maio de 1941. O Brasil estava em plena Guerra Mundial, mas o que mais preocupava a classe rural goiana era a criação de uma entidade forte que unisse e organizasse todos os produtores rurais da época. Criar uma categoria econômica de respaldo que conseguisse, junto aos poderes constituídos, o apoio e recursos necessários ao desenvolvimento da pecuária goiana. O que é a SGPA, Lênio? A SGPA ela é uma sociedade goiana de pecuária e agricultura, isto é um grupo societário de pessoas interessadas no desenvolvimento do agronegócio do estado de Goiás. Isso partiu do princípio da época lá de 1941, com a sua criação do Dr. Altamiro. E através disso até hoje, completando seus 70 anos, o ano passado, essa GPA ela traz, dentro da sua amplitude, desde o seu início, a procura para a melhora do desenvolvimento, tanto tecnológico quanto ambientes de infraestrutura agropecuária para o estado de Goiás. Vamos dizer assim, hoje, a tecnologia que nós temos é devido ao processo inicial dessa GPA, junto ao processo agropecuário. Nós somos o primeiro grupo societário a trazer, por exemplo, nós trouxemos 300 novilhas da raça Nelore para o Brasil. E também fomos os primeiros grupos a trazer o cavalo quarto de milha para o Brasil dos Estados Unidos. Nós podemos marcar essa GPA numa fase antes de 1971 e após 1971. Essa é a fase que a gente mais almeja dentro dessa GPA, porque em 1971 tivemos a nossa primeira exposição internacional de animais no estado, com participação até do Juscelino Kubitschek, com participação do General Médici, com o Médici também. Então, quer dizer, essa GPA ela fica com estrutura um pouco fechada, um pouco elitizada, vamos dizer assim, mas essa GPA, ela no estado de Goiás, ela foi e é a fundamentadora, ou seja, o que fundamenta as proposições, vamos dizer assim, de DNA da raça de animais no estado de Goiás, além do aspecto da produção também agrícola, como por exemplo, desenvolvimento da cana, desenvolvimento da soja, do algodão, do milho. Nós somos, vamos dizer assim, um grupo societário, como diz bem o Ricardo Iano, que é nosso presidente, inclusive o Beto hoje, que é o nosso presidente Beto Guimarães, o Luiz Humberto, sempre diz o seguinte, que a SGPA nada mais é do que o entreposto comercial de Goiás, no Brasil e no mundo. Além disso, era preciso também fazer intercâmbio com centros mais desenvolvidos, pela busca de informações e novas tecnologias. Como a SGPA atua em favor do produtor rural? Suas atividades são voltadas apenas para os associados? Como eu disse agora mesmo, Cláudio, a SGPA ela tem um grupo societário, vamos dizer assim, um pouco fechado. Nós temos uma participação hoje no estado com mais de 4.000 associados, tanto em Goiânia quanto no interior de Goiás. Eu já tenho mais de 20 anos que eu faço parte dessa sociedade. Venho trabalhando junto com o agronegócio interno, inclusive já fui professor da UEG, da região do agronegócio. E isso daí, o que eu aprendi com essa GPA? O que essa GPA leva para o associado? Por exemplo, pessoas do interior como aqui em Morrinhos, muitos nem sabem que eu faço parte dessa GPA. E muitos pouco conhecem o que é essa GPA. Lembram dessa GPA só o quê? Do Parque Agropecuário. Quando fala Parque Agropecuário de Goiânia,
lembra da SGPA, mas não sabe, por trás desse parque agropecuário, o grupo que o mantém. O médico e pecuarista Dr. Altamiro de Moura Pacheco foi quem melhor soube interpretar esta necessidade e, com um grupo de companheiros, fundou a Sociedade Goiana de Pecuária, SGP, como era chamada inicialmente. A primeira conquista foi a doação pelo então governador de Goiás, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, de uma área de 86,7 mil metros quadrados para a criação do Parque Agropecuário de Goiânia, que passou a levar seu nome. Essa área, entretanto, somente foi oficializada em abril de 1949. Quais são as principais atividades, Olênio, desenvolvidas pela SGPA hoje? A SGPA hoje ela trabalha com desenvolvimento genético. Hoje o cruzamento industrial é o nosso forte, né? Esse cruzamento industrial basicamente é o que está movendo hoje o nosso comércio, tanto no aspecto de DNA no gado leiteiro, gado equino, gado suíno, gado bovino, né? Quando eu disse para você que nós trouxemos os primeiros quartos de milho dos americanos, também fomos os que desenvolvemos no estado de Goiás o processo da ovinocultura trazendo do Rio Grande do Sul. Então, tanto aspectos da ovinocultura, dos equinos, suínos, bovinos, hoje nós temos, por exemplo, um grupo de núcleos coligados à SGPA, como por exemplo a Associação Goiana de Criadores de Zebu, né? Temos a Cooper Suínos, que é a Cooperativa de Suinocultores do estado de Goiás, que também faço parte, né, que foi um dos membros criadores da Cooper Suínos. Também temos a Cooper Ram, certo? E outros núcleos de criações de ovinocultores, núcleo de criações de equinos, né? O Clube da Manga Larga do estado de Goiás. Então, a SGPA, ela leva para o interior toda a tecnologia avançada para o seu desenvolvimento genético no campo. Por exemplo, uma pessoa lá que está lá na zona rural que quer desenvolver o seu rebanho, ele pode, através dessa GPA, buscar o seu desenvolvimento através de compras de sêmen por um preço mais acessível, né? Por compras de tourinhos, né? Compras também de novilhos, né? Temos também o desenvolvimento de novilho precoce, ou seja, temos fóruns internacionais ligados à SGPA que o pessoal pode participar, e muitas vezes esses tipos de notícias não chegam ao interior. O Dr. Altamiro Pacheco cercou o parque e construiu o Palácio da Pecuária, situado no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, no número 47. Era um prédio provido de abrigo antiaéreo subterrâneo, que depois foi vendido quando a entidade se transferiu definitivamente para o Parque Agropecuário. Esse prédio, importante para a história do estado, não existe mais. Foi demolido para dar lugar a um outro arranha-céu. Como essas atividades chegam até aos seus associados no interior goiano? A mim, por exemplo, que eu sou associado, sempre recebo através do correio, convites por telefone, e como estou sempre lá, estou sempre assíduo, sempre estou presente, então a gente tem um contato mais direto e sabe das notícias, né? Através da TV, eu acho assim, a SGPA deveria até divulgar mais esse trabalho. Por exemplo, na TV quase não se fala em SGPA, só mais na época das exposições agropecuárias. Então nós temos que ter um jogo de marketing, um jogo de mídia maior para esse desenvolvimento. Por isso hoje fica assim um pouco, vamos dizer assim, às escondidas o processo da SGPA. Então, por exemplo, Morrinhos, quem quiser saber notícias a respeito da SGPA, pode me procurar. Estarei sempre à disposição aí para vocês, né? O então presidente da República, Getúlio Vargas, veio prestigiar o evento e a nova cidade, que na época não ultrapassava os limites da Avenida Paranaíba. Qualquer produtor rural pode se associar à SGPA? E para isso, o que é necessário, Lênin? Agora, ultimamente, o grupo fechou, né? Está um pouco fechado. Na época, quando eu me associei, porque minha família da zona rural, né? Pessoal da zona rural, e eu participei da UDR em Goiânia, até o Ricardo Iano também junto à DR, e outros da equipe da SGPA antiga junto à UDR, né? O mesmo Ronaldo Caiado na época. Então eu fui convidado para participar desse movimento, né? E
Isso já tem uns 20 anos. Hoje, o associado, a pessoa que quiser participar, o grupo, ele tem que estar plenamente ligado à área rural, né? Temos cotas, não são sempre repartidas essas cotas durante o ano, mas tem épocas durante determinados períodos que nós temos algumas cotas, como se fosse aqui a cooperativa. Entendeu? Apesar que não é um sistema de cooperativa, mas nós temos algumas cotas que são repassadas, que são compradas, né? Ou seja, o associado que quer entrar na SGP, ele compra um número de cotas, você entendeu? No entanto, isso aí depende do tempo, não é todo ano que tem, sempre tem. Por exemplo, possivelmente vamos abrir novas cotas a partir do ano que vem, porque nós estamos implantando um novo parque da agropecuária em Goiânia. Estamos assim numa posição, ou vai ser na saída de Nerópolis, ou vai ser em Senador Canedo, então possivelmente vai ser um novo pacote, você entendeu? É um pacote pequeno, então é para grupo assim, pequeno, mas isso não implica que a pessoa não possa participar da SGPA, você entendeu? Não necessariamente participando do grupo societário, mas ela pode participar indiretamente, participando de eventos. Por exemplo, nós temos 4.000 associados, em torno de 3.000 quase não participa diretamente, você entendeu? E os que não estão associados participam muito mais do que os que estão lá dentro. Temos associados que dificilmente vai aos eventos do Parque Agropecuário, e temos não associados que vão e participam muito mais efetivamente, participam até do sistema de diretoria junto à SGPA. Fiquem agora com as cotações de preço dos principais produtos do agronegócio. Soja em grão, saca com 60 quilos, R$ 41,80. Milho seco, saca com 60 quilos, R$ 23,25. Feijão carioca, saca com 60 quilos em Joviânia, preço à vista, R$ 150. Arroz em casca, saca com 60 quilos, preço à vista em Goiânia, R$ 34. Arroba do boi gordo em Morrinhos, R$ 88. Arroba da vaca gorda em Goiânia, R$ 84,50. Arroba do suíno tipo carne em Goiatuba, R$ 61,50. Arroba do suíno tipo banha em Goiatuba, R$ 52. Bezerro Nelore, R$ 730 a cabeça. Bezerra Nelore, R$ 540. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.150. Novilha Nelore, R$ 740. Vaca com cria Nelore, R$ 1.130. Vaca magra, R$ 750. Bezerro mestiço, R$ 650. Bezerra mestiça, R$ 460. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.080. Preço médio do leite tipo C a granel pago aos produtores pela Complém, 86 centavos. No próximo bloco, continuamos a contar a história da SGPA. Rapidinho e estaremos de volta. Estamos de volta. Por muitos anos, a Expo Goiás foi realizada com um mínimo de recursos, num parque poeirento e cercado de arame farpado, com pequenos currais de madeira cobertos com folhas de buriti. As pessoas se amontoavam diante das cercas para admirar os zebuínos da raça Gir, sensivelmente predominante no rebanho goiano até o final dos anos 60. Devido a essa precariedade, o Parque Agropecuário sofreu, em 1963, ameaça de invasão pelos moradores dos bairros próximos, que pretendiam lotear a área. Existe uma ligação, Olênio, entre a SGPA e os sindicatos rurais? Podemos dizer que essa ligação ela é meramente, vamos dizer assim, informativa, né? É lógico que o sindicato ele tem a sua classe, tem a sua motivação. A SGPA ela não é um sindicato. Muitos acham que a SGPA ela é um sindicato. Ela não é um sindicato, ela é um grupo societário. Então a ligação que a SGPA tem ao sindicato é praticamente a mesma que ela tem à Emater, praticamente a mesma que ela tem ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma relação não só mercantil, né? Uma relação também de trocas de ideias e fatores ligados à área agropecuária, né? Porque, por exemplo, no sindicato temos alguns desenvolvimentos técnicos científicos no processo agropecuário
que são levados ao processo da sociedade da agropecuária e podemos o quê? Trocar fatores e conhecimentos técnicos, científicos, um e ao outro. Para proteger a SGPA, o então presidente da entidade, Carlos Machado, reuniu um grupo de fazendeiros armados para montar guarda e impedir a invasão, que acabou mesmo não ocorrendo, em virtude deste fato. Em 1965, foi firmado o convênio com o Ministério da Agricultura, que liberou recursos para diversas obras no Parque Agropecuário. Além de murar todo o local, foram construídos currais, pistas de desfiles, as primeiras barracas do estado e 5 pavilhões modernos, entre 1966 a 1970. Olênio, aqui em Morrinhos, você é o único associado à SGPA? Olha, eu não sei se o Hercílio, mas pelo que eu sei, eu sou um dos únicos, um dos poucos, né? Não temos muitos não. Entendeu? Praticamente o que mais, assim, eu sempre digo isso, que estou mais ligado à SGPA cotidianamente, sou eu mesmo, sabe? A evolução da pecuária em Goiás passa obrigatoriamente pela Exposição Agropecuária do Estado de Goiás e pela SGPA, afirma o médico e pecuarista Dr. Manuel do Reis e Silva, que presidiu a SGPA por 12 anos. Foi com a forte atuação da entidade na realização das exposições agropecuárias, organização de palestras e incentivo à introdução de novas técnicas ao longo dos últimos 58 anos e o incentivo à importação de animais e sêmen nos últimos 25 anos que a pecuária goiana chegou ao atual estágio de desenvolvimento quantitativo e qualitativo, estando agora voltada ao cruzamento industrial, acompanhando o que melhor se faz no mundo. Olênio, é projeto da SGPA criar postos avançados nas cidades no interior goiano? Como funcionariam? Esses postos, Cláudio, é o seguinte, é um projeto do Ricardo, mesmo da equipe. Até o Otoniel Machado, uma época, teve algumas ideias a respeito da criação de postos avançados no interior. Como, por exemplo, o desenvolvimento no aspecto leiteiro, do gado leiteiro em Rio Verde. Tivemos uma ideia de colocar um posto avançado em Rio Verde para trazer a tecnologia direto de Goiânia. E isso está em processo de desenvolvimento, né? Eu acho que até o final do ano de 2012 teremos alguns postos avançados no interior. Eu gostaria muito que Morrinhos participasse, nem que seja de um escritório, para recebermos as ideias dos agropecuaristas morrienses, como da região, né? Como também um posto, vamos dizer assim, de comercialização interna da SGPA com os agropecuaristas morrienses. Segundo o Dr. Manuel dos Reis, a SGPA foi a grande responsável pela formação da bacia leiteira de Goiás, que hoje é a segunda maior do país, mas que começou a se expandir ainda em 1966, quando foram adquiridas 200 vacas e 50 reprodutores do sul de Minas Gerais. A SGPA foi a primeira entidade do Brasil a importar novilhas e reprodutores do Canadá, para melhorar o plantel de gado leiteiro no nosso estado, num total de 300 novilhas e 100 reprodutores. Olênio, como é composto a diretoria? E ela é eleita por qual período e qual a sua função dentro desta diretoria? A nossa diretoria ela se faz por biênios. Nós tivemos uma eleição ano passado, em 2010 e 2012, né? Foi 2010 e 2002, no qual o Luiz Humberto Guimarães tomou posse como presidente, o Ricardo Iano como vice, e temos uma sequência de diretores departamentais, como por exemplo, temos o departamento do agronegócio, temos o departamento de tesouraria, então como uma empresa normal, né? E eu participei, por exemplo, numa época, hoje eu estou mais na área ligada à agrociência, né? Junto ao aspecto do agronegócio, né? Mas já participei junto ao conselho, junto à mesma criação de cooperativas no interior de Goiás, você entendeu? Junto à SGPA, como a Cooper Suíno, que eu acabei de dizer, em Goiânia. Então sempre eu estou participando de movimentos, de criações de negócios, de palestras. Eu sempre sou convidado para
dar palestras a respeito do agronegócio. Aqui em Morrinhos mesmo, por incrível que pareça, ainda não recebi um convite, mas já participei em vários outros lugares do estado e mesmo em Minas, né, participando de eventos a respeito disso, né, porque a ligação que a gente tem com a SGPA é uma ligação fraternal, entendeu? Uma ligação de pais e filhos, entre irmãos, é uma relação familiar. O mesmo ocorreu com equinos e os ovinos. A SGPA trouxe os primeiros cavalos quarto de milha dos Estados Unidos em 1977 com o apoio da Secretaria da Agricultura. A Expo Goiás é organizada inteiramente pela SGPA e hoje é de caráter internacional, Lênin? Sim, nós temos, por exemplo, nós tivemos a 66ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, né, que foi o ano passado, e a 26ª, né, internacional. Ela é exclusivamente preparada pela equipe da SGPA, pela equipe diretora, você entendeu? Então, o parque, só para você ter uma ideia, nossa exposição, hoje, nosso parque agropecuário, vamos dizer assim, a partir de 70 por aí, 1970, é que passou esse termo festa da agropecuária, né? Porque hoje nós temos shows, nós temos leilões, né? Nós temos bailes, então tornou-se uma festa popular. Tivemos uma polêmica há uns 3 anos, que a SGPA queria fechar o parque agropecuário só para pessoas ligadas à área da agropecuária, entendeu? Não abrir ao público comum, você entendeu? Só mesmo fechar do aspecto do agronegócio. Isso trouxe uma polêmica, a população de Goiânia revoltou, né? Só para você ter uma ideia, temos gente da Bahia que não perde uma festa nossa, então trouxe uma polêmica com relação a isso. Então, as exposições, a Expo Goiás, por exemplo, que é uma área que hoje ela é internacional e com esse novo parque agropecuário, vamos ter o maior parque agropecuário em estrutura do agronegócio da América Latina, sabe? E a Expo Goiás, internacionalmente conhecida, ela na realidade hoje ela representa para o Brasil, certo? Como a maior produtora científica em tecnologia, né, de DNA de animais. A criação de ovelhas também teve a participação direta da SGPA, que trouxe 1.000 animais do Rio Grande do Sul e em 1978 trouxe mais 300 ovelhas do Nordeste. Todos esses animais eram repassados aos criadores em condições favoráveis de pagamento e a juros subsidiados. Lênin, as associações de criadores de raças de animais diversas são controladas pela SGPA em Goiás? É uma pergunta sui generis, vamos dizer assim, porque hoje todas as grandes associações, né, como as criadoras de zebu, do estado de Goiás, estão ligadas diretamente à SGPA, certo? Mas não é um fator, vamos dizer assim, de aglomerados. Existem fatores isolados, né, que a SGPA participa como fundamentadora de determinados assuntos ligados a essas entidades, entendeu? Então poderíamos dizer assim, que existem os criadores de coelhos, né, os cunicultores, por exemplo, eles não estão ligados diretamente à SGPA, mas podem receber apoio, né, da SGPA com relação a essas entidades. Como por exemplo aqui em Morrinhos, nós temos a Complém, né, que é a Cooperativa Mista de Produtores de Leite em Morrinhos, que dá toda a ênfase tecnológica para todos os seus pecuaristas, né? Mas também poderia buscar fontes tecnológicas junto à SGPA. Ela não necessariamente, a Complém é um fator isolado da SGPA, mas ao mesmo tempo está interligado, porque todos são agropecuaristas. Não podemos dizer que a SGPA ela é única e onipotente. Não. Pelo contrário, ela depende desses fatores externos, como por exemplo, hoje sabemos que o estado de Goiás é o segundo maior da bacia leiteira do Brasil. Morrinhos, hoje parece estar a segunda, né, Cláudio? Bacia leiteira do estado de Goiás, e a Complém, por exemplo, o Joaquim Guilherme tem nos feito um trabalho exímio e excelente junto à cooperativa, né, no qual o meu avô, por exemplo, é um dos pioneiros da cooperativa, o senhor Caseca, né? Eu fui criado junto a esse tipo de situação. E eu não vejo diferença, no mesmo jeito que eu estou aqui junto
na zona rural, simplesinho, eu me sinto também junto a esse grupo societário. A história da SGPA pode ser dividida em dois períodos, antes e depois de 1971, quando ganhou a dimensão hoje conhecida, atraindo criadores de todo o país. Em 1970, o Estado desapropriou e doou à SGPA um terreno anexo ao parque, que se estendeu até a Quinta Avenida, ampliando sua área total para 196,4 mil metros quadrados. Nesta oportunidade, foi promovida uma completa reforma em suas instalações. A Prefeitura respondeu pela urbanização interna e o Estado construiu o restante dos pavilhões, pista de desfiles, tatersais e etc. Lênio, já existiram várias discussões e polêmicas sobre a localização do Parque de Exposições em Goiânia. Por que ainda ele não foi mudado de lugar? Ô Cláudio, não sei, o nosso parque, nós fomos criados, assim, a entidade foi criada em 19 de maio de 1941, né? Vamos dizer assim, na época era SPA, né? SPA, agora é SGPA, né? Mas o que acontece? Era no centro ali, na Rua 3 com a Anhanguera, era apertado, era uma doação do governo, né? Dr. Pedro Ludovico Teixeira, né? E aquilo ali foi tomando aglomerado, foi tendo invasão, teve problemas com invasões, então esse parque teve que deslocar. Aí deslocamos, né? Vamos lá para Vila Nova, você entendeu? Onde temos ali na Rua 250, temos uma estrutura exímia, temos um número de baias grandioso ali dentro, não está assim ao nosso alcance goiano mais, porque hoje não concorre, né? Então lá na Rua 250, ali na Vila Nova, hoje se tornou, na época quando foi criado lá, não tinha aquele aglomerado urbanístico igual temos ali, né? Nós temos a rodoviária que é perto, temos os centros urbanos ali gigantescos e a população está reclamando, né, do mau cheiro dos animais, reclamando do trânsito na época do parque, você entendeu? Reclamando então daquela posição do parque agropecuário dentro de Goiânia, vamos dizer assim. Vamos para o último intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta. Assim, a Expo Goiás de 1971, como também a primeira exposição internacional do Nelore, no mesmo ano, se tornaram um marco na história da pecuária goiana, com um número recorde de animais expostos, presença de público, visitantes e expositores de vários estados. Pela terceira vez, contou com uma presença do presidente da República na época, o Dr. Emílio Médici. O segundo foi o Juscelino Kubitschek, o JK. Lênio, o ano passado foi o primeiro que, atendendo às novas exigências de entidades civis, não houve o tradicional rodeio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O rodeio, na realidade, não teve justamente porque não foi preparado, não estava em pauta o preparo da estrutura para o Parque de Exposição na época do ano passado, porque estamos em processo de mudança do parque. Então não tinha ainda certeza que íamos, era para, você vê, desde 2009, né, no governo do Alcides, que estão tentando mudar a posição do parque. Então o rodeio não foi efetivamente por causa de maltrato dos animais, foi realmente por questões técnicas internas da montagem do rodeio. A partir deste ano, a pecuária goiana se desenvolveu mais rapidamente, passando a vender em média 1.500 animais por exposição, que hoje ultrapassa a casa dos 7.000 animais. Lênio, o que é negociado em média durante as exposições agropecuárias em Goiânia? Eu digo para você que chega a 50 milhões de reais, dependendo da... Eu digo assim um ano, porque nós temos uma festa em maio, temos uma festa em outubro, né? Bem lembrado. Você entendeu? Então, durante o ano, só para você ter uma ideia, tem animais que são leiloados a preços de milhões. Então eu não tenho assim hoje a precisão do ano passado, quanto que foi, você entendeu? Mas eu posso dizer para você que são frações grandiosas que coloca Goiás dentre os maiores poderios com relação a sistemas agropecuários do Brasil.
A internacionalização da Expo Goiás ocorreu em 1978 a 1982. Dois países, a Alemanha e Canadá, contavam com pavilhões individuais permanentes, onde mostravam o seu gado e os seus equipamentos e máquinas de uso agropecuário, como também estimulavam e facilitavam a importação de animais de alta linhagem. E em 1979, o presidente João Batista Figueiredo vem inaugurar a exposição, trazendo consigo o general Alfredo Stroessner, então presidente do Paraguai, além de vários ministros. Em maio de 1985, o presidente José Sarney também inaugurou a 40ª Expo Goiás. Olênio, outra particularidade que sempre se observou durante as exposições em Goiânia foi a atenção quase que total para a pecuária, deixando a agricultura em segundo plano. Isso tem mudado nas últimas exposições? Então, posso dizer para você que hoje a SGPA ela tem essa preocupação sim com relação ao aspecto agrícola. Porque não se tem a pecuária sem o aspecto agrícola. A ração de um bovino parte da criação, do plantio da soja. Né? Então, essa interligação, nossos eventos, por exemplo, no Parque Agropecuário, hoje nós temos maquinários agrícolas, fomentos, né, através da rede bancária interna, temos as palestras internas com relação ao aspecto agrícola e também a maioria das pessoas hoje ligadas à SGPA, que trabalham com a pecuária, também trabalham com a base agrícola, né? Também trabalham com o campo no aspecto agriculturável, entendeu? Então hoje está nesse paralelo. Antes era mais isolado, viu, Cláudio? Agora está mais interligado. A partir dos anos 70 e mais efetivamente nos anos 80, a Expo Goiás começou a se diversificar, introduzindo leilões, shows artísticos, exposições de máquinas e outras novidades para a época, como restaurantes e bares. Desta forma, a exposição começou a ser chamada popularmente como a Festa da Pecuária, o maior evento popular de Goiás. Desde então, que tradicionalmente se realiza na segunda quinzena de maio, por coincidir com o final das colheitas e por ser um período que raramente chove. Olênio, quanto à genética, como a SGPA ajuda na melhoria do rebanho goiano? Existe um banco de sêmen, provas de touro? Existem bancos de sêmen junto ao parque em aspecto científico, desenvolvimento tecnológico. E existe bancos de sêmen também em outros criadores do estado de Goiás, você entendeu? Que na realidade são buscados em contingência para o aprimoramento do seu rebanho. Por exemplo, nós temos criadores no Senador Canedo, temos criadores em Anápolis, mesmo em Morrinhos nós temos bancos de sêmen aqui que podem estar interligados ao grupo SGPA, mas a SGPA tem sim, né, bancos de sêmen disponíveis para o desenvolvimento genético do rebanho, como também banco no aspecto de sementes, né, na genética de sementes, para desenvolvimento também técnico-agriculturável. É durante a Expo Goiás que ocorre com a maior intensidade a troca de experiências tecnológicas e onde se evidencia a evolução da agropecuária goiana em relação ao desempenho nacional e internacional. Foi assim que Goiás passou a fazer uma criação mais dirigida, com bovinos de corte, com o Nelore tomando o lugar do Gir, como o mais importante rebanho do estado. Olhem, qual é a posição da SGPA frente às discussões sobre o novo Código Florestal? E hoje o Código Florestal, na visão da SGPA, com a visão da SGPA, ele foi bem-vindo. Por quê? Porque nós não tínhamos definitivamente um código específico, mas também foi ao mesmo tempo preocupante, porque desmontou determinadas ideias com relação às margens fluviais, até onde você pode chegar à beira de um rio, à beira de um córrego, você entendeu? E principalmente para os pequenos agricultores, trouxe mais transtornos ainda, porque a maioria desconhece, né, do código. Eu, por exemplo, eu tive conhecimento efetivo do código há pouco tempo na área do direito agrário, né? E você pode perguntar para outras pessoas que se fala em código florestal. A partir dos anos 90, os criadores goianos começaram a voltar as suas atenções para o cruzamento industrial.
marcando uma nova era na pecuária goiana, de tecnologia e alta produtividade, com bovinos de raças sintéticas de corte e europeias, acompanhando a tendência mundial. Essa nova era de prosperidade foi marcada com a inauguração da nova sede da SGPA, em maio de 1992, sob a presidência do engenheiro e criador João Issassi Iano. Lênio, qual é a força que tem a SGPA quando se discute regras de mercado, exportação de commodities, entre outros? Todo aspecto, tanto commodities, aspectos das importações, das exportações junto à SGPA, ela se preocupa desde o aspecto do criador, do aspecto de criação do bovino lá no campo, da sua forma de conduta, da sua forma de levante, ou seja, a forma que ele está lá no campo, até a forma que esse animal, como esse animal se repousa no campo, vamos dizer assim. Ele dorme como no campo? Qual é, vamos dizer assim, a planilha de custo que aquele animal veio desde o início. Então eles trabalham com planilha de custo. Essas planilhas de custo são baseadas em aspectos de commodities internacionais, entendeu? E temos, evidentemente, em Goiânia, na SGPA, você pode chegar e procurar toda a relação internacional que a SGPA teve nos últimos anos e toda a planilha de custo que foi efetivada desde o produtor, desde a produção, até seu consumo final. É nessa época que Goiás consegue vencer a luta contra a febre aftosa, praga que mais desvalorizava o rebanho bovino goiano. Conquista esta reconhecida internacionalmente este ano pela Organização Internacional de Epizootias, a OIE. Hoje, o Estado conta com uma grande variedade de animais das raças diversas de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e diversos pequenos animais, o que reflete a evolução e a diversificação da pecuária goiana. Lênio, deixamos agora um espaço aberto para as suas considerações finais. Ô Cláudio, foi um prazer você me convidar para fazer esse trabalho. Eu aqui estou ligado em Morrinhos, fui criado, né, na zona rural também, junto com a família, e o pessoal tem uma ligação muito grande com o pessoal da área da zona rural. E poucos sabiam que eu fazia parte do grupo da SGPA. Então foi uma proposta sua, foi uma situação de agradecimento que eu tenho para você, de mostrar que eu estou ligado à SGPA há mais de 20 anos e que estou disponibilizando, né? Estou colocando em aspecto disponível qualquer informação que a população agropecuária queira com relação à SGPA, né? Tanto em aspectos técnicos científicos como aspectos até orçamentários, né? Porque nós trabalhamos com aspectos orçamentários rurais, né? Temos, por exemplo, um sistema de fomento PRIX, que é um sistema ligado à área fomentária mesmo, de manuseio pecuniário agrícola, né? Então, qualquer pessoa, pode ser o mais simples produtor rural, ou talvez até um de grande porte, que não necessita tão basicamente disso, se quiser trabalhar junto à SGPA, é um convite, né, que nós estamos fazendo. E também, como eu disse para você, não lembrar da SGPA somente na época da pecuária de Goiânia, né, que a SGPA está ligada diretamente ao meio rural, assim como qualquer um de nós aqui Morrinhos ligado ao meio rural. O programa está chegando ao fim, mas na próxima terça-feira tem mais para você. O Gestão do Agronegócio foi até a sede do Batalhão de Polícia Militar em Morrinhos e falou com o Major Silvio Luiz Ribeiro sobre a segurança na zona rural, furto nas residências e roubo de gado. Não perca! Um grande abraço a todos!